concluir aqui. Ou é finalizar a live? Você vai estar ao vivo. Boa noite. Aqui. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho. Muita paz. Espero que todos estejam ouvindo. E vamos ler a nossa mensagem preparatória da noite de hoje, do livro Companheiro de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temas da esperança. Quem goste de pessimismo e se queixe de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Pense que se não houvesses nascido para melhorar o ambiente em que vives, estarias decerto, em planos superiores. Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis. Nos dias de provação, efetivamente, não serão razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo se estás no mundo em construção ou se estás numa colônia de férias. Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Os outros são espíritos, quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a vida maior. Se procuras paz, não critiques, e sim ajuda sempre. Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem suor e sofrimento. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Deixa um traço de alegria onde passes, e a tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. Quem furta a esperança cria doença. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. Vamos agora fazer a nossa prece, pedir a todos que cerrem os olhos e comecem a visualizar a presença do amigo Jesus e que possamos rogar com a presença dele paz, esperança, fraternidade e harmonia. Mestre amigo Jesus, pedimos a ti as tuas vibrações mais puras, que possam se irradiar pelo planeta Terra tão sofrido, que precisa da tua energia, da tua presença, do teu amor e do teu perdão. Mestre Jesus, rogamos a ti e a toda a equipe espiritual que nos protege e nos ampara, para que o nosso trabalho da noite possa alcançar os objetivos traçados. Mestre amigo Jesus, fica conosco hoje e sempre.
amigos do Instituto Recanto dos Pássaros, Instituto Espírita Recanto dos Pássaros. Vamos tratar aqui do tema fé em tempos de crise. Na atualidade, a pandemia que estamos vivendo revela, quem sabe, o maior desafio da nossa geração. É uma tragédia coletiva e toda tragédia carrega em si suas anomalias ou assombrações. E é nesse tempo de tragédia coletiva que sempre aparecem aqueles profetas do caos, com seus discursos de castigo divino, que atribuem a pandemia ao castigo divino, ao fim dos tempos. Inclusive até estive na presença de um irmão evangélico e ele dizia que virá outra doença muito mais séria e que vai fazer cair os pedaços das pessoas. E eu, em respeito a ele, até disse: meu irmão, eu espero que na terra eu não esteja mais, porque ver os pedaços cair das pessoas não vai ser fácil. Imagine vendo os nossos pedaços caírem. Então, nós temos sempre, o pensamento, a humanidade traz isso como herança, de que toda a tragédia humana, ela leva a gente a pensar em Deus como um pai misericordioso ou como um punidor cruel. A maioria, claro, pensa como um punidor cruel. E nós vemos a humanidade hoje tão hiperconectada, tão conectada, mas ainda cheia de fragilidade. E os medos sempre assombram. Nós estamos vivendo um período em que nos defrontamos com a morte. O perigo da gente morrer, a morte de parentes queridos, além da morte física que nos ameaça através do vírus, nós temos também a morte econômica, a morte psicológica, a morte emocional. Há muita depressão, muita tristeza pairando nesses tempos que nós estamos vivendo. E todo esse medo que a gente está vivendo só revela a nossa pouca fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Mas antes de adentrarmos no mérito do nosso tema, a gente tem que afastar uma ideia malsã, básica, que governa muitas vidas. É a ideia de que esta pandemia é um castigo de Deus e que devemos implorar por ter piedade e pedir a Ele que pare de nos punir. Primeiro, Deus não castiga, Deus não nos pune, E a gente não precisa rogar a Deus a piedade dele e nem pedir que ele pare de nos punir. Porque o conceito que nós devemos abraçar de Deus é o conceito dado por Jesus. Deus é Pai, Deus é amor. E nos livrarmos do atavismo ancestral do Velho Testamento, do Deus dos exércitos, do Deus da vingança, do Deus do olho por olho, dente por dente. Não temos mais que nos prender a essa ideia, mas trazer a mais alta expressão que Jesus nos legou, de Pai misericordioso, de Pai que perdoa, de Pai que vai receber o seu filho na metade do caminho, daquele filho que está retornando para o lar, como diz a parábola do filho pródigo. Então, o Deus de Jesus é sempre bom, é incapaz de desencadear punições cruéis e severas para com seus filhos. Então, nós temos que observar essa questão, afastando essa ideia de um Deus punitivo, um Deus cruel. Bom, entre muitas percepções, pandemia, uma é evidente em nossos dias. Então, qual seria, uma dessas percepções? Que as piores epidemias não são biológicas, mas
morais. E nós temos assistido, principalmente no nosso Brasil, como a epidemia da intolerância, seja ela religiosa, seja ela sexual, seja ela de raça, seja ela social, é enorme e há um crescente nesses comportamentos. O fanatismo, a arrogância religiosa, de perseguir, de agredir, de buscar punir pessoas que têm comportamentos diferenciados na nossa sociedade, como querendo enquadrar todo mundo num conceito que essas pessoas trazem de normalidade, querer encaixar triângulo em círculo, quadrado em triângulo, nós não vamos conseguir nunca. E isso nos faz lembrar Emmanuel, quando ele traz o conceito de normalidade, o que seria normalidade na área principalmente do comportamento sexual. E ele diz que não há como ter. Quem é que pode ser considerado normal na face da Terra, na área da sexualidade? E aí a gente vê tanta agressividade daqueles que dominam o meio social, dominam o meio religioso, contra aqueles que se comportam de modo diferenciado. Então a gente vê que por detrás de todo esse momento de doença, esse momento em que a gente se depara com a morte tão próxima, existem as razões causais dessas dores que a humanidade passa hoje coletivamente, que são as razões morais, os sentimentos, os pensamentos, as ideias que nos governam, que se materializam em torno de nós com experiências dolorosas, para que essas experiências dolorosas possam despertar em nós uma reflexão, um novo pensamento, uma nova ideia, um novo sentimento, para transformar essas dores em novas experiências mais saudáveis. Então, por detrás disso, existe essa epidemia de natureza moral que nos contamina, nos governa e que a gente precisa aplicar a vacina do Evangelho, que é a vacina do amor. Então, nós notamos muita falta de solidariedade, muito egoísmo, muita imaturidade, muita irracionalidade. Mas, apesar disso, também emergem dessa experiência que nós estamos vivendo o melhor também das pessoas, o melhor também da sociedade. Emergem também pessoas justas, pessoas boas, que dedicam a sua vida ao bem-estar daqueles que foram abandonados, que estão nos hospitais, que arriscam suas vidas para socorrer aqueles famintos nas ruas, aqueles que estão passando frio, levando um prato de sopa, um casaco, arriscando as suas vidas para que o amor, a solidariedade possa continuar sobrevivendo apesar de tanta dor em torno de nós. Então, nós temos a fé. E falar de fé, a gente lembra de um personagem chamado Neemias, lá do Velho Testamento. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, num culto do Evangelho em meu lar, ficamos muito reflexivos, tristes, diante da situação que estávamos vivendo naquele momento. A pandemia acelerando, mortes e mais mortes, mortes de pessoas conhecidas, de companheiros. E aquilo doía muito no nosso coração. E a gente estava muito preocupado também como seria a vida de tantos que estavam perdendo empregos, fechando empresas, enfrentando dificuldades as mais absurdas, como seria para essas pessoas. E aí ficou aquele sentimento de angústia, de tristeza no meu coração. E aí fomos dormir. E começamos a dormir e sentíamos sempre aquele nome chegar à nossa cabeça, Neemias. O trabalho de Neemias,
E até perguntei à minha esposa, até antes de dormir mesmo, você já ouviu falar de Neemias? Eu acho que já ouvi falar desse nome, Neemias. Pronto, fomos dormir. Quando foi amanhecendo o dia, eu senti uma presença espiritual que eu não conseguia enxergar, não sei quem é, mas eu senti aquela voz que dizia para mim: pesquise, estude, veja, descubra o segredo de Neemias. O segredo de Neemias. E eu acordei e novamente repeti para minha esposa: o segredo de Neemias. Eu escutei, eu senti isso. E aí comecei a pesquisar, né, na internet, nos livros, e descobri que Neemias era um personagem da Bíblia. Nós não temos tanto costume de sermos estudiosos do Velho Testamento, mas há muita sabedoria no Velho Testamento que a gente tem que também absorver e aprender. E Neemias, ele foi um personagem que viveu na corte do rei persa Artaxerxes no ano de 446 a.C. E ele fora copeiro do rei Artaxerxes. E certo dia ele recebeu a visita de Hanani e de companheiros, irmãos de Judá. Judá era uma das regiões, lá do atual Israel, e onde Jerusalém fora construída, fora instalada. E eles contaram a Neemias que muitos daqueles que retornaram depois que Ciro invadiu a Babilônia, dominou a Babilônia, e na Babilônia havia muitos escravos judeus trazidos por Nabucodonosor, Ciro os libertou. Isso há mais de 150 anos atrás do momento em que Neemias vivia. E contaram que o povo estava passando fome, estava na miséria, que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e queimados, e o que o povo sofria. Nisso, Neemias ficou muito triste, chorou, e começou a orar e jejuar por vários dias. Neemias provavelmente era um grande líder judeu, vivendo na Pérsia. Uma pessoa muito voltada à religião, à fé, e por isso que era visitado e procurado. Mas ele era copeiro de Artaxerxes. Era aquele que servia o vinho, mas antes de servir, experimentava para evitar que o rei fosse envenenado. Então Neemias era um homem de alta confiança de Artaxerxes. De alta confiança. Então Neemias passou a orar e jejuar e a pensar no sofrimento do povo judeu em Jerusalém, dos seus ascendentes, do país onde seus pais e seus avós nasceram, e que estava passando fome, dificuldades, e isso o entristecia muito. Então ele começou a orar a Deus, a pedir a Deus: como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu povo, para socorrer aqueles que estão passando necessidades. Então ele começou a pedir a Deus para que envolvesse Artaxerxes, que pudesse criar uma oportunidade de ele se aproximar de Artaxerxes e pedir ao rei ajuda para socorrer o povo que estava sofrendo a mais de 1000 quilômetros dali, da cidade de Suzã, onde o rei vivia na Pérsia. Passados 4 meses disso, certo dia, ele chegou triste ao palácio, exatamente para exercer a sua função de copeiro, muito triste. E nesse intervalo de 4 meses de oração, de muita oração a Deus, ele começou a planejar na sua cabeça o que ele poderia fazer para socorrer o povo, o que é que ele poderia levar para lá. Porque ele tinha uma fé sólida no seu coração de que Deus o ajudaria de alguma forma. Porque ele sentiu no seu coração que ele tinha por obrigação de socorrer,
tinha um trabalho por fazer, ele acreditava que tinha condições de fazer. E ele era um simples copeiro. Quantas vezes na nossa vida a gente tem uma determinada função, né? Sente aquele impulso por socorrer, por ajudar, por estender a mão, mas a nossa fé é tão pequena que a gente não acredita que a gente tenha condições. Eu não tenho condições de abrir um lar, eu não tenho condições de socorrer crianças, eu não tenho condição, né, de socorrer velhos, não tenho condição de fazer uma sopa, não tenho condição de nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho títulos. Mas Neemias também não tinha nada disso. Mas Neemias tinha uma coisa muito importante, a mais importante de todas: fé. Então ele começou a planejar na cabeça dele: se der tudo certo, e eu me aproximar de Artaxerxes, e se ele concordar, eu já estou com tudo na minha cabeça pronto. E certo dia, quando ele estava lá fazendo o seu ofício, para que o rei não fosse envenenado, tomando conta dos alimentos do rei, servindo ao rei, né? E chegou com um semblante triste e chamou a atenção de Artaxerxes. Então Artaxerxes chegou para ele e perguntou: mas Neemias, o que lhe entristece? E aí surgiu exatamente a oportunidade. E eis que Neemias, naquele momento em que é tocado por essa pergunta, faz aquela oração rápida, se liga aos números tutelares da vida, aos espíritos superiores, e diz a Artaxerxes a história de Jerusalém. Meu povo, o rei, está sofrendo, está passando fome, né? Muitas dificuldades, e eu sinto a necessidade de socorrê-los. E aí Artaxerxes, como se tomado pelo favorecimento, né, de Deus, chega para Neemias e diz assim: o que é que eu posso fazer para ajudar? Eis a oportunidade, eis o momento. Foi a fé de Neemias, né? A fé em Deus, a fé na resposta de Deus. E passado 4 meses, a espiritualidade trabalhou aquele coração daquele rei, trabalhou aquela mente, para que, chegando o momento oportuno, a hora certa, a resposta chegasse para Neemias. E Neemias acreditava nisso, porque Deus não é um garoto de recados, que a gente tem que pedir alguma coisa a Deus, rogar alguma coisa a Deus, clamar por Deus, e a resposta venha exatamente como a gente quer. Muitas vezes a gente tem sonhos, quer realizar questões, né? Quer realizar a compra de um imóvel, a casa, um carro do ano, né? Ter um emprego maravilhoso, e quer que essa resposta chegue imediatamente. E a gente nem sequer se prepara para a resposta. Mas Neemias não. Ele acreditava que a resposta ia chegar, se preparou para aquela resposta, e 4 meses depois, quando o rei foi tocado pela tristeza que passava pelo semblante de Neemias, e o perguntou o que estava acontecendo, e Neemias contou toda a história, e o rei se dispôs a ajudar, Neemias então já foi colocando para ele: eu preciso que você, o Senhor, me dê autorizações para que eu possa, então, atravessar todo o território para chegar na Judéia. E eu vou atravessar reinos, soberanos, senhores, e eu preciso da autorização do Senhor para que eu possa passar com tranquilidade. Para que eu possa também chegar em uma floresta, né, e arrecadar madeira para levar, para ajudar na reconstrução do muro. E naquela época, cidades cercadas por muros era símbolo de segurança e dignidade daquelas cidades. Então ele sentia por obrigação em ter que ajudar a reconstruir aquele muro e reconstruir a vida daquelas pessoas em Jerusalém. Então o rei se dispôs a ajudá-lo, atendeu em todas as questões, e a única coisa que o rei disse:
quanto tempo você precisa para realizar essa tarefa. Imagine vocês, Neemias, funcionário, né? Funcionário do rei, ter que sair de lá, sendo remunerado, ir para Jerusalém, a mais de 1.000 quilômetros de distância, levando materiais de construção, uma equipe de pessoas, para ir socorrer o seu povo em Jerusalém e deixar o cargo que era de importância lá, sem ninguém, ou arranjar um substituto para atender às vontades do rei. E o rei perguntou quanto tempo, e segundo as informações dos estudos que fizemos, foram 12 anos que Neemias pediu para ir e retornar para Suzã, para a corte de Artaxerxes. Então ele recebeu todo o apoio do rei, todos os materiais. Então ele estava preparado, ele já começou a raciocinar durante 4 meses. O que é que eu preciso para isso? O que é que eu preciso para o muro? O que é que eu preciso para levar para o povo? Ele acreditou que o sonho era possível. E quantas vezes a gente desiste do sonho por não ter essa fé sólida em acreditar, eu vou conseguir, a resposta chegará. Se não chegar em 1 ano, chegar em 2, chegar em 5, sabendo que esse período é um período de amadurecimento, de crescimento da nossa alma para receber a resposta de Deus. Porque tudo chega no seu tempo certo, na hora certa, para que surta os melhores efeitos na nossa alma, no nosso processo evolutivo. Então Neemias foi para Jerusalém, atravessou todo aquele mundo para chegar a Jerusalém, utilizando-se da autorização do rei e ainda levando uma guarda que o protegia e os materiais. Chegando em Jerusalém, fora muito bem recebido e iniciou o trabalho. Enfrentou oposição, Oposição, quem de nós não enfrenta oposição? Externa e interna. Externa dos inimigos do povo judeu em volta, que vendo chegar um líder que estava novamente reconstruindo Jerusalém, fortalecendo aquele povo, começaram a se intrigar e armaram diversas armadilhas para que Neemias pudesse cair e aí eles destruírem novamente Jerusalém. Então ele estava cercado de inimigos, mas Neemias tinha a fé e também tinha a oração. A oração que é a maior força da vida. A fé é o poder que move a oração para que essa oração faça esse poder acontecer. Então Neemias se utilizava muito da oração, sempre, diariamente, constantemente, rogando a Deus a orientação para tomar as decisões as mais sábias, as mais certas. Então ele sempre conseguia desarmar seus inimigos, desarmar as armadilhas e escapar dos atentados até para a sua vida. Então ele fortaleceu o povo, fortaleceu a confiança daquele povo judeu, recuperou as crenças judaicas, a cultura judaica, recuperou as crenças judias, fortaleceu e construiu o muro em 52 dias, dividiu equipes, soube ser um bom administrador ético, aquele homem que se segurava na bondade e na justiça de Deus. Sempre à frente dele estavam os princípios religiosos que ele cultivava, os princípios éticos que governavam sua vida. E fez renascer o judaísmo, fez renascer o povo judeu, fez renascer a segurança naquela região, fez renascer também o poder daquele povo para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a fome, fez renascer a fé naquele povo. E ele passou anos e anos, os 12 anos se passaram, e ele teve que retornar para a corte de Artaxerxes, retornou para Artaxerxes, cumpriu seu papel de copeiro simples e humilde, e novamente Artaxerxes autorizou seu retorno mais uma vez. E ele retornou para Jerusalém para continuar o trabalho. E daí seguiu sua vida.
Então nós encontramos em Neemias um grande exemplo de um homem de fé. Né? Um homem de fé. E nós precisamos descobrir exatamente esta fé, né? Nos dias que estamos vivendo hoje, né? Com a nossa fé raciocinada, a nossa fé que o Espiritismo nos lega, né? Essa fé que é governada, direcionada pela razão, que nos conduz para um porto seguro, né? Sabendo entender por que sofremos. Né? Por que sofremos? Quais as razões do sofrimento? A utilização do sofrimento na nossa vida. Qual o papel dele na nossa vida? E essa fé raciocinada que o Espiritismo, a doutrina espírita nos lega, faz com que a gente venha transitar pelos problemas, pelas dificuldades, com mais tranquilidade, com mais fé, com mais esperança, sabendo que as experiências ocorrem na nossa vida porque são necessárias e não merecidas quando elas são dolorosas, né? Porque elas não são merecidas, elas são necessárias, se fizeram necessárias por causas anteriores, por situações anteriores que nós produzimos e que precisamos enfrentar essas experiências. E na medida em que a gente desenvolve esse poder dentro de nós, nós conseguimos transformar as experiências em algo de luz. De luz. E a oração tem um papel importantíssimo nisso. Nós lembramos de Paulo em um comentário surpreendente e perspicaz, quando ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 17 a 23. Então, a gente tem que fazer, né, enfrentar as nossas experiências, né, nas nossas ações, sempre em nome de Jesus. E dando por ele graças a Deus, sendo gratos a Deus pelas experiências, né, para que a gente possa enfrentá-las com dignidade, com tranquilidade, com paz, com harmonia. É claro que tudo isso é um processo e todos nós estamos localizados em determinado momento, né, em determinado ponto do processo evolutivo individual. Alguns já têm essa capacidade já desenvolvida, outros ainda estão em pleno desenvolvimento, né, desta capacidade de sempre estar com fé, com tranquilidade, com paz para enfrentar as dificuldades, sabendo entendê-las, compreendê-las e enfrentá-las com tranquilidade. E tudo isso é um aprendizado. Então, quando essas experiências surgem na nossa vida, é porque necessitamos aprender com elas. Porque senão elas não aconteceriam. Não aconteceriam porque a gente não precisaria, porque já sabemos. Mas na medida em que elas surgem, chama a atenção, acende uma luzinha, né, na nossa mente dizendo: a experiência está acontecendo porque você precisa dessa experiência para desenvolver aspectos do seu espírito, para um amadurecimento espiritual maior, para que você tenha então paz e tranquilidade que tanto busca. Então é necessário aprender com as experiências quando elas chegam e saber que elas acontecem não por injustiça, por punição, mas por necessidade evolutiva. Então, a oração tem sido chamada a maior força da Terra. Ela não apenas nos auxilia a colocar nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus, como também nos prepara para receber a resposta. E isso foi que Neemias fez. Se preparou para receber a resposta. E quantas vezes a gente pede, chega a resposta e a gente não está preparado para absorvê-la. Então é necessário que a gente se prepare através da oração a receber a resposta de Deus. Nós vamos encontrar também em Paulo em Romanos 8, 26, 27, quando ele diz assim, que os nossos
gemidos inexprimíveis, são as orações que Deus não pode deixar de atender. Nossas orações diárias, elas diminuem as nossas preocupações diárias, mas também nos mantém no lugar que Deus nos pode usar. Então, quantas vezes a gente, lá no fundo da nossa alma, a gente geme, sofre e roga a Deus a ajuda necessária para suportar. Então a gente tem que fazer isso como um hábito diário, constante, de sempre estar em intercâmbio com os espíritos amigos que estão à nossa volta, prontos para nos ajudar. Mas é necessário que a gente abra a porta para que eles entrem. E é uma questão de sintonia. Sintonia. Não adianta esperar por respostas de Deus se a gente continua angustiado, triste, deprimido, com a vibração baixa, que não alcança a vibração leve e suave dos espíritos amigos que entram em sintonia conosco para nos socorrer, para nos aconselhar, para nos direcionar. Mas quando a gente está triste, é como se a gente fechasse portas. É como diz a mensagem de Emmanuel no livro Companheiro, Como é que você pode conversar com tristes? Se você está triste, vai deixá-los mais tristes ainda. Então é necessário se livrar da tristeza, se libertar da angústia, se libertar da melancolia e sempre cultivar o hábito de levantar o seu padrão vibratório através de orações diárias, para então entrar em contato com a espiritualidade superior e receber a ajuda. A verdadeira oração, ela abre os olhos às coisas antes não vistas. A gente começa a enxergar aquilo que a gente não via. E começa a enxergar coisas que existem dentro de nós que a gente não acreditava nem que tinha. E essas orações despertam em nós exatamente este poder superior de filhos de Deus. Somos herdeiros do universo, herdeiros de Deus. E isso nos faz lembrar uma passagem também de Paulo, em carta aos Hebreus, quando ele diz: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, quando a gente tem fé, a gente antecipa o que a gente espera. Antecipa em nós. Então, Neemias antecipou para ele aquilo que ele esperava de Deus. Então, a fé alimenta a esperança. E aí a gente sempre tem aquele sentimento: quem espera, tudo alcança, diz o ditado popular. Então, se você tem esperança, você sabe esperar, você sabe ter paciência para esperar. E paciência, ciência da paz. Quem tem paciência tem paz. Confia, sabe que a resposta virá no seu tempo certo. Então, nós lembramos também uma passagem de Jesus sobre o poder da fé. É uma passagem tão conhecida que a gente tanto estuda e tanto fala, E é aquela passagem de Mateus capítulo 17, 14 e 19. Versículos 14 a 19. E é aquela passagem que diz assim: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, que muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado.
Então lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É exatamente nós, né? Essa história é contada para nós, os trabalhadores da última hora, os homens de fé do século XXI, né? Os homens que dizem que têm uma fé transformadora, uma fé que cura, uma fé que liberta. Se ela não nos liberta, como libertará? Como auxiliará a liberdade de alguém? Como faremos a cura de alguém se nós não produzimos em nós a nossa própria cura? Então Jesus chamava a atenção disso, né? E o próprio Pai: eu já apresentei o meu filho aos seus discípulos. No entanto, eles não conseguiram curá-lo, não conseguiram ajudá-lo. E Jesus aí diz: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Chamando a nossa atenção que a nossa incredulidade é perversa. E é perversa conosco mesmo. Né? E até quando ele há de estar conosco, né? Com pessoas de pouca fé. Né? Como é que ele poderia estar sempre ao lado dessas pessoas que testemunham a sua vida, que testemunham seus ensinamentos e não conseguiram ainda aprender com ele? Aprender com ele. Então nós temos isso na casa espírita, nós temos isso com a doutrina. Nós abrimos os livros da doutrina e tantas palestras belíssimas, com tanto conteúdo intelectual, com tanta capacidade, com tanta coisa. No entanto, quando nos deparamos com as experiências do dia a dia, todo esse conhecimento parece um nada, não serve. Parece um nada, parece letra morta diante das dificuldades. Quando a gente vê espíritas, nos dias atuais, apoiando autoritarismo, apoiando preconceito, apoiando violência, apoiando arrogância, como se fosse pela força, pela violência, pelo tacape, que a gente vai conseguir transformar o mundo, transformar as pessoas. Essas pessoas estão no lugar errado. Até quando hei de estar convosco? Até quando os homens vão continuar insistindo com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de opção? A opção pela violência, pela arrogância, pelo separatismo. Até quando? E espíritas apoiando esse tipo de coisa realmente estão no lugar errado. Realmente a doutrina vai ter que, até quando vai ter que suportar esse tipo de adepto? Então a gente tem que fortalecer a nossa fé. Isso nos faz lembrar uma história contada por Meimei no livro Pai Nosso, no capítulo 14, Psicografia de Chico Xavier. E ela conta a história que se intitula Fé e Perseverança. E ela diz assim: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceram-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro e moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou um dos servidores que lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé:
Senhor, eu não sei escolher. Dai-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas, ó desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor. Levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio. Em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando, de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, é exatamente isso que a fé nos proporciona. Recebermos pedras para que a gente acredite que aquela pedra foi colocada no nosso caminho para que a gente trabalhe a fé junto à experiência difícil para transformar aquela pedra num grande diamante que favoreça a realização dos nossos sonhos de servir a Deus e a Jesus. Meus irmãos, estamos findando a nossa tarefa na noite de hoje. E para findar, nós trouxemos aqui um poema de nossa Maria Dolores, né? no livro Fonte, no livro Maria Dolores, a própria Maria Dolores psicografou um lindo poema chamado Palavras de Fé. E ele diz assim: Nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventastes a semente, nem a romã centinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza num dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece, são sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, perdoe as nossas falhas, né? E vamos agora rogar a Deus, né? Agradecer a Deus pelo apoio, pelo amparo, através dos amigos espirituais que se fizeram presentes agora e em toda a nossa vida. Vamos nós, neste momento, entrarmos em comunhão com nosso Pai amado, Pai de amor, misericordioso, que sempre nos educa, nunca nos pune. E através das palavras do meigo Rabi da Galileia, possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e paz. Seja feita a vossa vontade antes que a nossa.
O pão do corpo, o pão do espírito não nos deixas faltar. Perdoa as nossas dívidas, dando-nos forças e coragem para perdoar os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa se instalar no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e boa noite a todos.